somos nós, abençoados aqui pela trilha sonora de André Bujanra, com a presença do economista Davi De Castro, falar sobre a taxação das blusinhas. Esse assunto aparece no noticiário com esse nome. Eu ia gostar mais de taxação das brusinhas, para concordar com o uso corrente da língua e mais gostoso também. É gostoso falar errado, não tem jeito, né? Enfim, o Bolsonaro tá jogando no colo do Lula, tá? Olha lá, saca só. E ontem o PT aprovou a taxação das compras fora do Brasil. Enquanto presidente, eu dobrei a taxa do free shop de 500 para $1.000. Em 2022, queriam taxar Shopee, AliExpress, Shein. Eu falei o seguinte: o meu governo foi o primeiro a baixar impostos, a zerar outros, não ia começar a taxar aqui, em especial os mais humildes. O que nós tínhamos que fazer? Buscar os locais onde se fabricavam produtos que concorriam com esses chineses e baixar imposto também. E fazer fiscalização. Onde inventaram que eu aprovei a taxação dessas compras lá fora. O projeto é do Lula, não é meu. Um pouco mais de política aqui antes da gente ouvir o De Castro. Foi o Bolsonaro jogando no colo do Lula, que agora tem que escolher se sanciona esse troço ou não, né? E aí, uma boa pessoa para a gente ouvir, para saber como o Lula vai se posicionar em 7, 15, 30 dias, é a Gleisi Hoffmann, a ponta da lança. Ela sempre adianta, né? E ela foi entrevistada lá na CNN Brasil, admitiu que é injusto, porque afinal de contas a classe média viaja, compra pra caramba lá, traz a muamba pro Brasil, tem um limite, fica de boa. O pobre que não tem essa opção, compra na Shein. E aí vai ser taxado. Pô, como é que é isso agora, né? Ela admite a injustiça, mas daí quando perguntam assim, e aí, o Lula vai sancionar ou não vai? Aí a conversa fica um pouco diferente. Acompanhei. Isso não tem nenhum impacto, bem concretamente falando, na questão de empregos do varejo, porque já vem desde 94, entendeu? Então, se era uma coisa assim tão absurda, por que deixaram tanto tempo esse negócio funcionando, né? E, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a situação da classe média ou classe alta, que quando viaja para o exterior pode gastar até $1.000 lá, trazendo produtos, pode gastar no free shop. Então, não acho que não é justo, né? Eu espero ainda que tenha uma autocrítica do Congresso, pelo Senado e também pela Câmara, para, de repente, rever isso. Mas, enfim, foi esse o encaminhamento por conta de correlação de força mesmo. Presidente, vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa entrevista, mas antes, a senhora espera que tenha uma autocrítica do Senado Federal para não levar adiante. Mas caso o Senado Federal leve adiante, a senhora defende que Lula vete a taxa da blusinha? Eu acho que vai ficar complicado para o presidente, né? Porque o governo deu sinal para fazer esse acordo, senão não sairia o projeto lá do Mover, que era o importante, a medida provisória, que é sobre a indústria automobilística, enfim, e outras questões aí para ajudar a indústria. O projeto ia cair. Então, é assim, é sempre uma faca no pescoço, né? Difícil. Ouviu aí, De Castro? É injusto. Vai sancionar? Bom, tem que ver. É sempre uma faca no pescoço. Com todo o respeito que a gente tem pela Gleisi Hoffmann, né, que conduziu o PT num período de crise, no auge do antipetismo, quando o partido que desapareceu não foi o dela que ela estava conduzindo, foi o PSDB. Mas assim, fica difícil defender o PT nesse caso, né, cara? Mas vamos lá, pro lado da economia agora. Como é que você vê essa iniciativa, cara? Bom, antes de mais nada, é bom identificar quem está ganhando com essa taxação. Certo. Um dos beneficiários, por exemplo, e um dos defensores é o velho da van, né? Uhum. É bom lembrar o Bolsonaro que um apoiador dele é um entusiasta dessa taxação. Por quê? Porque ele quer vender os produtos que ele importa da China sem a concorrência da Shopee e afins. Aqui eu não estou nem entrando no mérito da questão, mas é bom colocar as coisas no seu devido lugar, né? Quem ganha e quem perde com isso. E Álvaro, o velho da Van e companhia, se você olhar os esquemas tributários que ele tem para não pagar tributos nas coisas que ele importa da China e vende para a população, e agora ele está incomodado com as pequenas compras na Shein, na Shopee, a gente fica assustado. Ele faz um esquema de triangulação em paraísos fiscais, tá? Com empresas offshore, que é o seguinte, muito brevemente para explicar isso, para a gente entender que o problema não é o pequenininho, é o grande. O cara vai importar um produto da China, mas antes ele manda para uma ilha, para um paraíso fiscal, para Bahamas, tá? Aí ele traz uma camisa, um aparelho eletrônico por $5,
importou por $5, chegando em Bahamas. De Bahamas, na empresa offshore, que ele já reconheceu que tem um monte, ele vende para o Brasil, tá? Só que aí, ele vende para o Brasil como se estivesse saindo de lá a $45. Perfeito? Por que isso? Porque aí, dos $5 ao $45, você fez $40 de lucro, certo? Esses $40 de lucro vai ser tributado em Bahamas e não no Brasil. Aí você vende por $45 para o Brasil. No Brasil, dos $45, você vai vender na ponta $50. Então, o lucro que vai ser tributado é só $5. Uhum. Perfeito? Então, ele faz uma triangulação para reduzir a sua carga tributária brutalmente. Tá? Isso daí é um esquema de muitas décadas e ele reconhece que tem esse tipo de empresa para fazer esse tipo de coisa, né? Então, nós temos oportunistas como ele, né, que agem contra o interesse nacional e se diz nacionalista para não pagar tributos para a saúde, para a educação, né, para ajudar os mais pobres, e agora aparecem de forma hipócrita fazendo esse debate, bolsonaristas que defendem esse tipo de gente. Então, isso é importante de dizer. Fora isso, eu também acho que há uma questão estratégica na política que não pode ser descolada da economia. É a seguinte: o Brasil ele está repleto de injustiças tributárias, né? Como essa que eu acabei de falar, que é uma distorção, um planejamento tributário agressivo, totalmente imoral, embora possa ser legal. Nós temos super ricos que não pagam imposto sobre os dividendos que eles recebem por serem sócios de uma empresa. Uhum. Ou seja, ele tem uma renda garantida todo mês porque ele é sócio, acionista de uma grande empresa, sem trabalhar, por direito divino, por herança, né? E essa renda não é tributada no imposto de renda, enquanto a renda do professor, do trabalhador é. Então, nós temos uma série de distorções que eu acho que, politicamente, elas deveriam ser enfrentadas primeiro, para depois a gente chegar em algo que tem algum impacto, né, na classe média, na população mais pobre do Brasil. Então, eu acho que é um erro político a forma como esse debate se deu e a ordem dos fatores importa na política, né? Uhum. No mais, eu concordo com a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann. Ela tem sido uma excelente parlamentar e tem se posicionado de forma certeira na maioria das polêmicas internas no governo. Dito isso, pergunto a um economista uma coisa que eu realmente não consigo concluir. Assim, me parece injusto, sabe, Decache? Porque daí o super rico lá, ele tem a offshore, ele tem as isenções. A classe média consegue trazer ali um tanto de produto, ainda pode, a receita deixa, né? E o pobre mesmo não vai conseguir comprar sequer da China, vai ser taxado. Então não me parece justo do ponto de vista tributário. Aí pergunto, faz sentido por alguma outra lógica? O Estado precisa disso mesmo? Tem que rolar? O que você me diria? A preocupação com a meta fiscal e tal. Correto, tá? Por quê? A carga tributária no Brasil ela é muito injusta por penalizar o mais pobre na tributação no consumo, na tributação indireta, aquela tributação que incide nas coisas que a gente compra no dia a dia. Isso é uma forma muito injusta de se tributar e a nossa carga tributária é estruturada em cima disso no Brasil, e não em cima da renda e do patrimônio dos mais ricos, né? Então você está perfeitamente correto. Por quê? Porque quando alguém compra uma blusa na Shopee importada da China, essa blusa, o cara que ganha um salário mínimo, ele vai pagar a mesma tributação que o cara que ganha 10 salários mínimos, né? Então, você não consegue fazer justiça tributária, você amplia a desigualdade tributária e a regressividade do nosso sistema no Brasil. Então, você está perfeitamente correto e isso é um dado da natureza, tá? Carga tributária indireta é injusta. Por outro lado, qual é a justificativa para isso? Tem uma justificativa que eu acho frágil, que é para estimular a indústria nacional. O problema da indústria não começou com a Shopee, não vai se resolver taxando o produto importado da Shopee. Essa é uma pauta muito mais do grande varejo que importa da China e que não quer ter concorrência, então não tem a ver com indústria, tem a ver com grandes redes de varejo, como a do Velho da Van. Então essa também é um fato, é um dado da realidade. Em terceiro lugar, há a perspectiva de que isso ajude no ajuste fiscal. Perfeito. E eu acho também totalmente inadequado tentar aumentar a carga tributária de uma forma tão polêmica, de certa forma regressiva, para buscar uma meta de primário que é inalcançável, que gera um desgaste político imenso
do governo com a população e tem gerado uma série de problemas aí para o governo. É um erro, né? Você subordinar o governo a essa meta de primário, que vai gerando essa série de problemas, como uma tributação atropelada da Shopee. Né? No governo tem um debate entre alas, como a da presidenta Gleisi e a do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet, que se enfrentam sempre quando tem esse tipo de polêmica. Né? E essa é a polêmica que vai nortear o governo daqui para frente. Eu acho que a presidenta Gleisi vai continuar se mantendo na posição correta do ponto de vista político em um país em que está cercado por uma extrema-direita fascista, por um Congresso extremamente reacionário e alinhado a essa extrema-direita fascista, e nós temos que dialogar com o povão, sabe? Não é para ficar fazendo gesto para o mercado financeiro o tempo todo. Maravilha. Obrigado, Decache. Eu acho que eu que estou nessa ponta aqui e você que está aí vendo, né? A gente compartilha esse lugar de quem está formando uma opinião a partir do que está ouvindo aqui. Eu vou dizer para o Decache e para você também que eu estou mais perto de consolidar a minha a respeito dessa história aí das brusinhas. Vamos para um breve intervalo aqui e já voltamos.